Você não tem coragem, Arthur. Admita. A voz de Rafaela Luz cortou o burburinho elegante do restaurante nos jardins. Os outros executivos à mesa sorriram. Alguns desconfortáveis, outros curiosos. O desafio pairava no ar, misturado ao aroma de vinho caro e pratos elaborados. Arthur Viana ajustou a gravata, sem desviar o olhar dos olhos provocativos de sua sócia. Não é questão de coragem, Rafaela. É questão de bom senso. Bom senso? Ela riu, levantando sua taça. Ou medo de sair do script perfeito do empresário impecável. A mesa estava repleta de potenciais investidores, nomes importantes do mercado financeiro que poderiam definir o futuro da empresa. E ali estava Rafaela, propondo uma aposta absurda no meio de um jantar de negócios. Uma aposta simples, continuou ela, inclinando-se para a frente. Você beija a próxima garçonete que vier à nossa mesa e nós fechamos o contrato com a Mendes Incorporações, sem aquela cláusula que você tanto detesta. O silêncio se instalou por alguns segundos. Arthur sabia o quanto aquela cláusula poderia complicar os negócios nos próximos anos. Eliminá-la significaria milhões em flexibilidade financeira. E se eu não aceitar? Perguntou ele, mantendo a expressão neutra. Aí você terá que aceitar não só a cláusula, mas também ceder 5% a mais nas ações preferenciais. Os outros executivos reprimiram exclamações. Era uma aposta alta demais. Arthur observou o ambiente. O restaurante era um dos mais exclusivos de São Paulo, frequentado apenas pela elite. Qualquer escândalo ali seria rapidamente abafado. Uma garçonete entrou em seu campo de visão. Uma mulher de postura ereta, movimentos precisos e olhar focado. Ela servia uma mesa próxima com uma eficiência discreta. Aquela garçonete ali, apontou Rafaela, seguindo o olhar de Arthur. A de cabelo preso. Aposto que ela será a próxima a nos atender. A garçonete terminou de servir a mesa vizinha e se dirigiu a deles. Arthur sentiu o olhar de todos sobre ele. Era ridículo, infantil até, mas havia muito em jogo. Boa noite. Desejam mais alguma coisa? Perguntou a garçonete, com voz controlada e profissional. Seu crachá dizia, Lara Mendes. Na verdade, sim, respondeu Arthur, levantando-se subitamente. Sem hesitar, ele segurou o rosto da garçonete entre as mãos e a beijou. Foi um beijo rápido, mas seus lábios pressionaram os dela com firmeza suficiente para não restar dúvidas sobre o que acabara de acontecer. Quando se afastou, o rosto de Lara estava completamente pálido. Seus olhos arregalados fixaram-se nos dele por um instante que pareceu eterno. A mesa inteira explodiu em risadas nervosas e aplausos contidos. Menos Rafaela, que observava a cena com um sorriso satisfeito. Peço desculpas, disse Arthur à garçonete, tentando controlar o próprio desconforto. Foi uma aposta idiota. Lara permaneceu completamente imóvel por alguns segundos. Então, sem dizer uma palavra, ajeitou a postura e retomou sua expressão profissional, embora seus olhos agora carregassem algo diferente, uma mistura de raiva e reconhecimento. Compreendo, senhor, respondeu ela, com uma voz surpreendentemente controlada. Mais alguma coisa para a mesa? Não, obrigado, respondeu Rafaela com um aceno displicente. Pode trazer a conta. O restante do jantar transcorreu entre conversas animadas sobre o mercado financeiro e planos de expansão. O incidente com a garçonete foi rapidamente esquecido por todos, exceto por Arthur. Algo no olhar daquela mulher o incomodava profundamente. Quando a conta chegou, Lara a entregou diretamente a ele, sem olhá-lo nos olhos. Mas junto ao cartão de crédito, havia um pequeno bilhete dobrado com cuidado. Arthur esperou que todos estivessem distraídos para abri-lo. Você sabe quem eu sou. Apenas 5 palavras, escritas com letra firme. Arthur olhou para ela, que agora atendia outra mesa, como se nada tivesse acontecido. Não, ele não sabia quem ela era, mas algo naquela frase fez seu estômago afundar. Havia história ali. Uma história que ele, em sua arrogância, não tinha considerado ao transformar uma pessoa em objeto de uma aposta estúpida. Ao deixarem o restaurante, Rafaela sorriu satisfeita. Valeu a pena, não valeu? A cláusula está eliminada. Arthur apenas assentiu, guardando o bilhete no bolso interno do paletó.
Aquele beijo forçado, que deveria ter sido apenas uma brincadeira sem consequências, agora pesava em sua consciência como chumbo. Arthur não dormiu bem naquela noite. As 5 palavras do bilhete martelavam em sua cabeça. Você sabe quem eu sou. Não, ele não sabia. E isso o incomodava mais do que deveria. Logo pela manhã, ligou para Marcelo, seu assistente pessoal. Preciso de informações sobre uma funcionária do restaurante Mantovani. Nome: Lara Mendes. Algum motivo especial, senhor? Apenas faça o que estou pedindo, Marcelo. Com discrição. 3 horas depois, uma pasta digital chegou ao seu e-mail. Arthur fechou a porta do escritório e começou a ler. O que descobriu fez seu sangue gelar. Lara Mendes, 32 anos, ex-professora de literatura no projeto Leitura para Todos, uma iniciativa social financiada pela Viana Incorporações, sua própria empresa. Foi demitida há 2 anos após denunciar um caso de assédio envolvendo Carlos Machado, coordenador regional do projeto e sobrinho do então secretário de Educação do município. Arthur lembrava vagamente do caso. Um burburinho interno que foi rapidamente silenciado pelos advogados da empresa. Na época, ele estava focado em uma fusão importante e delegou o problema para o departamento jurídico. A versão oficial era que a denúncia não tinha provas concretas e poderia manchar a reputação do projeto. Seu celular tocou. Era Rafaela. Os investidores adoraram você ontem. Aquela sua performance com a garçonete quebrou o gelo. Estão todos a bordo. Ótimo, respondeu secamente. Algum problema? Não. Só estou ocupado. Desligou antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa. Voltou aos arquivos sobre Lara. Depois do caso, ela processou a empresa, mas o processo foi arquivado por falta de provas materiais. A última informação era que estava desempregada havia mais de 1 ano, antes de conseguir o trabalho no restaurante. Às 19 horas, Arthur estava de volta ao Mantovani. Sentou-se em uma mesa discreta no canto e esperou. Não demorou muito para que Lara o notasse. Ela se aproximou sem expressão no rosto. Boa noite, senhor. O que deseja? Podemos conversar quando você terminar seu turno. Não tenho nada para falar com o senhor. Por favor, sei quem você é agora. Um lampejo de emoção cruzou o rosto dela. Ah, então pesquisou sobre mim? Típico. Vocês só se importam quando se sentem ameaçados. Não é isso. Eu quero me desculpar. Se desculpar pelo que exatamente? Pelo beijo forçado de ontem ou por ter permitido que sua empresa me demitisse por denunciar um assediador? A franqueza dela o pegou desprevenido. Lara continuou, mantendo a voz baixa, mas carregada de intensidade. Você acha que não o reconheci ontem? Arthur Viana, o grande empresário. Seu rosto estava nos cartazes do projeto, nos folders institucionais que distribuíamos nas escolas. Para aquelas crianças, você era um herói. Para mim, você era o chefe do chefe que nunca aparecia. Eu realmente não sabia dos detalhes do seu caso, tentou explicar. Claro que não sabia. Você estava ocupado demais contando dinheiro, enquanto eu era chamada de mentirosa e problemática. E ontem você me transformou em piada para impressionar seus amiguinhos ricos. 2 humilhações, Sr. Viana. A diferença é que desta vez você fez pessoalmente. Um cliente chamou por atendimento em outra mesa. Tenho que trabalhar, disse ela. Diferente de você, não posso me dar ao luxo de perder esse emprego também. Arthur ficou sentado ali, as palavras dela pesando como chumbo. Pediu um drink e depois outro. Observou Lara trabalhando pelo salão com eficiência e dignidade. Como ela conseguia se manter tão composta após tudo? Quando o restaurante começou a esvaziar, ele ainda estava lá. Lara se aproximou novamente. Ainda aqui? Você tinha razão. Sobre tudo. Não vim aqui para ouvir suas confissões, meu senhor. Me chame de Arthur, por favor. Prefiro manter as formalidades. O senhor não é meu amigo. Justo. Ele hesitou antes de continuar. Quero fazer algo para compensar o que aconteceu. Compensar? Lara deixou escapar uma risada amarga. Não funciona assim. Não pode simplesmente jogar dinheiro no problema e seguir em frente com sua consciência limpa. Não estou oferecendo dinheiro. O que então? Não sei ainda. Mas quero tentar consertar o que puder. Lara o encarou por um longo momento. Havia algo em seus olhos. Não mais apenas raiva,
mas uma espécie de avaliação cuidadosa. Você realmente não sabe como é estar do outro lado, não é? Ter sua palavra questionada, sua carreira destruída, sua dignidade arrancada e depois ter que servir mesas para os mesmos tipos de pessoas que fizeram isso com você. Não, não sei, admitiu ele. Mas gostaria de entender. Ela balançou a cabeça, cansada. Preciso ir. Minha irmã está me esperando em casa. Posso voltar amanhã? Faça o que quiser, Sr. Viana. Os clientes sempre fazem. Arthur observou enquanto ela se afastava para os fundos do restaurante. O jogo de poder havia mudado completamente. Ali, naquele momento, toda sua influência e dinheiro pareciam inúteis diante da lucidez cortante daquela mulher. Ele deixou uma gorjeta generosa e saiu para a noite fria de São Paulo, sentindo-se menor e mais vulnerável do que em qualquer reunião de negócios que já enfrentara. Pela primeira vez em anos, Arthur Viana não tinha controle da situação. Arthur voltou ao restaurante na noite seguinte, e na outra depois dessa. Sempre escolhia uma mesa discreta, pedia algo simples e ficava até o final do expediente. Não forçava conversas longas com Lara. Apenas trocava algumas palavras quando ela o atendia. Havia algo nela que o intrigava, sua dignidade intacta mesmo diante das circunstâncias. Na quarta visita, ela finalmente perguntou: "Por que continua voltando, Sr. Viana?" "Ainda estou tentando entender." "Entender o quê?" "Você." Lara balançou a cabeça. "Não sou um enigma para ser decifrado. Sou uma pessoa que foi prejudicada por sua empresa. Gostaria de ouvir sua versão dos fatos." Ela hesitou por um momento. "Meu intervalo é às 21h, 15 minutos no máximo." Às 9 em ponto, Lara sentou-se à sua frente. Havia tirado o avental do uniforme e soltado o cabelo. Parecia outra pessoa, menos tensa, mais real. "Então, o que quer saber?" perguntou ela, indo direto ao ponto. "Tudo o que aconteceu no projeto." "Por quê? Para se sentir menos culpado?" "Talvez. Ou talvez para entender o que deixei passar." Ela respirou fundo. Carlos Machado começou com comentários sobre minha aparência. Depois vieram os toques acidentais, convites para jantares, mensagens fora do horário de trabalho. Quando recusei claramente, ele começou a me sabotar. Relatórios extraviados, horários alterados, críticas infundadas ao meu trabalho. Arthur ouvia em silêncio. Lara continuou. "Quando denunciei, esperava justiça. Em vez disso, me trataram como a problemática." "Não temos provas concretas", disseram. "Sua palavra contra a dele." Como se minha palavra valesse menos. "Por que acha que protegeram ele?" "Porque ele é sobrinho do secretário de Educação que renovou o contrato milionário com sua empresa. Negócios são negócios, não é mesmo? O resto é descartável." A frieza com que ela descrevia a situação era mais impactante que qualquer explosão emocional. "Seu projeto significava muito para você", comentou Arthur. "Significava tudo." Pela primeira vez, a voz dela vacilou. "Você tem ideia do que é ver uma criança da periferia descobrindo um livro pela primeira vez, vendo mundos se abrirem? Eu acreditava que estávamos fazendo a diferença." Que idiota eu fui. O alarme do celular dela tocou. Meu intervalo acabou. "Podemos continuar essa conversa outro dia?" perguntou ele. "Para quê?" "O caso está encerrado, Sr. Viana. Arquivado, como dizem seus advogados. Não para mim." Nas semanas seguintes, algo estranho começou a acontecer. As breves conversas durante os intervalos foram se estendendo. Falavam sobre livros que ambos haviam lido, sobre a cidade, sobre as diferenças entre seus mundos. Nunca mais que 15 minutos por vez, mas cada conversa revelava novas camadas. Certa noite, depois de um comentário sobre desigualdade social, Arthur surpreendeu Lara. "Sabe o que mais me incomoda? A facilidade com que ignorei tudo isso por anos, como se fossem problemas abstratos que não me afetavam." "É fácil não ver o que não queremos ver", respondeu ela. "O privilégio é isso, não é? A possibilidade de escolher não olhar." Lara o estudou por um momento. "Não esperava essa reflexão vindo de alguém como você." "Alguém como eu?" "Rico, poderoso, intocável." "Não me sinto intocável há semanas", admitiu ele. Um pequeno sorriso surgiu no canto dos lábios dela. O primeiro que ele via. "Bem-vindo ao mundo real, Sr. Viana."
Em outra noite, foi ela quem o surpreendeu com uma pergunta pessoal. Você é feliz? Com tudo isso, carros, empresas, dinheiro? Ele demorou para responder. Tenho momentos de satisfação, conquistas. Não sei se isso é felicidade. E quando foi a última vez que sentiu alegria genuína? Não satisfação, alegria mesmo. Arthur percebeu que não conseguia lembrar. Isso o perturbou mais do que estava disposto a admitir. 2 meses depois daquele beijo forçado, a relação entre eles havia mudado completamente. Não era amizade nem perdão, era algo mais complicado. Um respeito mútuo carregado de tensão. Uma noite chuvosa, quando o restaurante estava praticamente vazio, Arthur chegou encharcado. Lara trouxe uma toalha dos fundos do estabelecimento. Obrigado, disse ele secando o rosto. De nada. Ela se virou para sair, mas parou e voltou. Por que continuamos fazendo isso? Isso o quê? Essa dança. Essas conversas que não levam a lugar nenhum. Acho que levam, sim, respondeu ele. Só não sei para onde ainda. Lara olhou pela janela, para a chuva que castigava São Paulo. Não posso perdoar o que aconteceu, Arthur. Nem o beijo, nem o que veio antes. Era a primeira vez que ela o chamava pelo nome. Não estou pedindo perdão, disse ele. Estou tentando ser uma pessoa melhor. Algo nos olhos dela mudou. A dureza habitual deu lugar a algo mais complexo. Meu turno acaba em 1 hora. Vou esperar. Quando ela saiu do trabalho, a chuva havia diminuído. Arthur a esperava na calçada, sem guarda-chuva, o terno caro completamente molhado. Você poderia ter esperado dentro do carro, comentou ela. Preferi aqui. Ficaram em silêncio por alguns segundos, apenas sentindo a garoa fina no rosto. Aceita tomar um café? Perguntou ele finalmente. Em algum lugar que não seja esse restaurante. Lara hesitou. Toda sua postura indicava o conflito interno que estava vivendo. Um café, respondeu finalmente. Só isso. Enquanto caminhavam lado a lado procurando uma cafeteria aberta àquela hora, Arthur percebeu algo importante. Pela primeira vez em anos, não estava pensando em negócios, em poder ou em dinheiro. Estava apenas caminhando na chuva ao lado de uma mulher que o desafiava a cada palavra. E, estranhamente, isso parecia mais real que qualquer coisa que já havia vivido. A cafeteria escolhida era simples, daquelas que ficam abertas a noite toda para estudantes e trabalhadores noturnos. Nada parecido com os lugares refinados que Arthur frequentava. As mesas de madeira eram gastas, as cadeiras desconfortáveis, mas o café era surpreendentemente bom. Venho aqui às vezes depois do trabalho, explicou Lara. É tranquilo. Arthur observou o ambiente. Na mesa ao lado, um estudante cochilava sobre livros abertos. No balcão, um taxista conversava com a atendente. Era um pedaço de cidade que ele raramente via. Como é sua vida além do restaurante? Perguntou ele. Lara hesitou antes de responder. Cuido da minha irmã, Júlia. Ela tem 15 anos e uma condição cardíaca congênita que exige cuidados constantes. Seus pais? Morreram quando eu tinha 23 anos. Acidente de carro. Desde então, somos só nós duas. Arthur sentiu o peso daquela revelação. Durante semanas, ele havia visto apenas a Lara forte e desafiadora. Agora entendia que havia muito mais por trás daquela força. Por isso você precisava tanto do emprego no projeto social? Perguntou ele. O plano de saúde. Ela tomou um gole do café. O plano cobria os tratamentos da Júlia. Quando perdi o emprego, perdi a cobertura. E agora? Agora trabalho no restaurante porque o dono oferece um plano básico para funcionários. Não cobre tudo, mas é melhor que nada. O resto eu completo com economias e bicos de tradução. Você traduz? Inglês e espanhol. Fiz faculdade de letras. O silêncio entre eles agora era diferente. Mais denso, mais significativo. Sabe o que é irônico? Continuou ela. Eu adorava aquele projeto. Aquelas crianças, muitas nunca tinham segurado um livro antes. Ver os olhos delas se abrindo para novas possibilidades era... Lara parou, incapaz de continuar. Você é uma boa professora, disse ele, não como uma pergunta, mas como uma constatação. Era. Agora sou garçonete. Poderia ser de novo. Ela balançou a cabeça. Não é tão simples. Depois do que aconteceu, nenhuma escola quis me contratar.
Tenho uma marca nos meus registros. A mulher que criou problemas, lembra? Arthur sentiu algo estranho no peito, uma mistura de raiva e culpa que não conseguia nomear. E sua irmã? Como ela lida com tudo isso? O rosto de Lara se iluminou pela primeira vez. Júlia é incrível. Apesar de tudo, ela tem notas excelentes. É criativa, forte. Às vezes acho que ela que cuida de mim, não o contrário. Gostaria de conhecê-la um dia. As palavras saíram antes que pudesse pensar. Lara o encarou surpresa. Por quê? Porque ela parece ser parte importante de quem você é. Houve um momento de hesitação. Então, para surpresa de ambos, Lara sorriu. Um sorriso genuíno desta vez. Você é estranho, Arthur Viana. Nem sei o que estamos fazendo aqui. Eu também não, admitiu ele. Mas estou feliz por estarmos. Na manhã seguinte, Arthur chegou ao escritório decidido a investigar mais sobre o caso de Lara. Pediu todos os documentos relacionados ao processo de desligamento dela do projeto social e os registros de comunicação interna sobre o assunto. Durante 3 dias, mergulhou em e-mails, relatórios e atas de reuniões. O que descobriu o enojou. Havia uma clara coordenação para desacreditar Lara e proteger Carlos Machado. A equipe jurídica havia trabalhado ativamente para criar uma narrativa em que ela era a problemática, não a vítima. No 4º dia, enquanto ainda analisava os documentos, Rafaela entrou em sua sala sem bater. Precisamos conversar. Ela jogou uma revista de fofocas sobre sua mesa. Na capa, uma foto borrada mostrava Arthur e Lara saindo da cafeteria com a manchete: Milionário é visto com garçonete misteriosa em cafeteria do centro. O que é isso, Arthur? Primeiro aquele beijo no restaurante, agora encontros secretos. Você tem noção do risco que está correndo? Não há riscos, Rafaela. Estamos apenas conversando. Conversando? Ela riu incrédula. Com uma ex-funcionária que processou nossa empresa? Você perdeu o juízo? Arthur se levantou irritado. O processo dela tinha fundamento. Temos documentos que provam isso. E daí? Você é o presidente de uma empresa bilionária. Não pode sair por aí tendo conversas com qualquer pessoa que tenha uma queixa contra nós. Ela não é qualquer pessoa. Rafaela o estudou por um momento, então seu rosto mudou para uma expressão de compreensão. Ah, entendi tudo. É isso então? Você está envolvido com ela? Não é da sua conta. É da minha conta quando afeta a empresa. O conselho já está comentando. Acionistas estão preocupados. Você está instável, Arthur. Instável? Por que questiono como lidamos com um caso de assédio? Porque está comportando-se de forma errática, Rafaela elevou a voz. Primeiro o beijo impulsivo, agora essa fixação nessa garçonete. Isso não é você. Arthur ficou em silêncio. Talvez ela estivesse certa. Talvez ele estivesse mudando. E talvez isso não fosse tão ruim. Preciso de um tempo para pensar, disse ele finalmente. Tempo? Arthur, temos a fusão com o Grupo Almeida em 2 semanas. Você pode cuidar disso. Tenho confiança em você. Os olhos de Rafaela brilharam com uma mistura de surpresa e ambição. Claro que posso, mas o conselho vai querer saber. Diga que estou tirando férias atrasadas, mentalmente esgotado. O que preferir? Naquela tarde, Arthur encaminhou um pedido formal de afastamento temporário da presidência. No dia seguinte, enquanto dirigia para o apartamento de Lara, levando alguns livros que havia comprado para Júlia, não imaginava que Rafaela já estava em movimento. Em uma reunião extraordinária com o conselho, ela apresentou a revista de fofocas, junto com um dossiê cuidadosamente preparado, pintando Arthur como emocionalmente instável e comprometido. 3 dias depois, a decisão estava tomada. Arthur Viana foi oficialmente afastado da presidência da empresa que ele mesmo fundara. Lara estava terminando seu turno quando viu a notícia no celular de um cliente. A manchete era direta. Arthur Viana é afastado da presidência da Viana Incorporações. A foto mostrava Rafaela Luz sorrindo ao lado de membros do conselho. A legenda mencionava questões pessoais como motivo do afastamento. Um frio percorreu sua espinha. Ela havia notado que Arthur não aparecera no restaurante nos últimos dias, mas imaginou que ele estivesse ocupado. Agora entendia o silêncio. Ao chegar em casa, encontrou Júlia assistindo televisão. A garota sorriu ao vê-la,
Mas logo percebeu que algo estava errado. O que foi, Lara? Nada importante. Como foi seu dia? Normal, aquele cara rico que trouxe os livros vai voltar? Gostei dele. Lara sentou-se ao lado da irmã, pensativa. Arthur havia visitado o apartamento delas 2 vezes. Na segunda visita, trouxe livros para Júlia e conversou com ela sobre literatura por horas. A garota tinha adorado a atenção. Não sei, Ju. As coisas são complicadas. Depois que Júlia foi dormir, Lara pegou o celular e hesitou. Nunca havia ligado para Arthur antes. Seus encontros sempre aconteciam no restaurante, ou quando ele a visitava. Mas algo a incomodava profundamente. Ele atendeu no segundo toque. Lara, vi a notícia. O que aconteceu? Houve um silêncio do outro lado. Rafaela mostrou fotos nossas para o conselho. Construiu uma narrativa de que estou instável, obcecado, comprometido emocionalmente. Por minha causa? A voz dela tremeu ligeiramente. Não. Por causa das decisões deles que estou questionando. Você foi apenas a justificativa que encontraram. E agora? Agora não sou mais presidente. Apenas acionista majoritário sem poder executivo. Lara sentiu uma onda de culpa. Tudo havia começado com aquele beijo, com aquele bilhete que ela deixara. Se tivesse simplesmente ignorado, seguido em frente... Sinto muito, disse ela. Não sinta. Talvez isso fosse inevitável. Eu e Rafaela temos visões muito diferentes sobre como conduzir a empresa. Isso só acelerou o processo. Outra pausa mais longa desta vez. Posso te ver amanhã? Perguntou ele. Não acho que seja uma boa ideia. Por quê? Porque estou me sentindo usada, Arthur. Usada? A surpresa na voz dele era genuína. Sim, como se eu fosse um símbolo da sua redenção pessoal. O projeto que você adotou para se sentir melhor consigo mesmo. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Não é isso, disse ele finalmente. Não, então o que é? O que estamos fazendo, Arthur? Você perdeu sua posição por minha causa e eu não sei nem o que sinto por você. Lara, preciso pensar. Preciso de espaço. Ela desligou antes que ele pudesse responder. Na manhã seguinte, Lara apresentou sua carta de demissão no restaurante. O gerente ficou surpreso. Por quê? Você é uma das nossas melhores funcionárias. Consegui uma vaga como professora substituta numa escola estadual. O salário é menor, mas é o que sei fazer. Tem certeza? Aquele empresário que vem te ver ainda aparece por aqui perguntando por você. Tenho certeza. A escola ficava na periferia sul, a quase 2 horas de ônibus de seu apartamento. Mas era um recomeço. Longe do restaurante, longe dos olhares curiosos, longe de Arthur e da confusão que ele havia trazido à sua vida. Na primeira semana como professora, Lara se entregou completamente ao trabalho. Os alunos eram difíceis, a estrutura precária, mas algo dentro dela havia despertado novamente. A sensação de fazer diferença, mesmo que pequena. Arthur tentou contato várias vezes, mensagens, ligações. Ela respondeu apenas uma vez, pedindo tempo. Ele respeitou. O que Lara não sabia era que, enquanto ela reconstruía sua vida, Arthur afundava em um silêncio que nunca havia experimentado. Pela primeira vez, não estava no controle. A empresa que construíra agora seguia sem ele. Rafaela assumira a presidência interina e já implementava mudanças que há tempos defendia. Cortes de custos em projetos sociais, foco em lucro imediato. 1 mês depois, durante uma aula sobre Machado de Assis, Lara viu o nome de Arthur no visor do celular. Ignorou, mas no intervalo verificou a mensagem. Estou voltando para a empresa, não como presidente, mas como diretor administrativo. Precisamos conversar. Ela não respondeu. Naquela noite, sentada na pequena sala de seu apartamento, Júlia a confrontou. Por que você não fala mais com ele? É complicado, Ju. Ele te machucou? Não diretamente. Mas as pessoas como ele... O mundo dele machucou. Mas ele parecia diferente, pelo menos comigo. Lara olhou para a irmã. Havia uma sabedoria além de seus 15 anos naqueles olhos. Às vezes as pessoas mudam por um tempo, Ju. Depois voltam a ser quem sempre foram. E às vezes mudam de verdade. Como você. Lara abraçou a irmã pensativa. Será mesmo que havia mudado? Ou apenas voltado a ser quem era antes de toda a dor?
No dia seguinte, recebeu outra mensagem de Arthur. Entendo seu silêncio. Respeito sua decisão. Só queria que soubesse que o que aconteceu entre nós mudou algo em mim. Não como redenção, como você pensou, mas como despertar. Obrigado por isso. Lara releu a mensagem várias vezes, sentindo lágrimas queimarem seus olhos. As palavras dele pareciam sinceras, mas o mundo corporativo que ele representava continuava intacto. A Viana Incorporações seguia sua marcha implacável. O projeto social onde ela trabalhara havia sido reduzido. Carlos Machado ainda estava empregado. E ela? Ela estava na sala de aula novamente, reconstruindo sua vida longe dos holofotes, longe da humilhação, longe dele. Seus alunos precisavam dela. Júlia precisava dela. Talvez fosse melhor assim, cada um em seu mundo carregando as cicatrizes do que haviam vivido. Ela apagou a mensagem sem responder. O retorno de Arthur à empresa foi discreto. Não houve comunicados oficiais à imprensa, apenas um memorando interno. Seu novo cargo de diretor administrativo era tecnicamente importante, mas todos sabiam que o poder real estava nas mãos de Rafaela. Nos corredores, funcionários mais antigos comentavam sobre a mudança em Arthur. O homem antes assertivo e dominante agora era mais contido. Participava das reuniões, opinava quando necessário, mas raramente impunha decisões. Para alguns, era sinal de fraqueza. Para outros, uma estratégia enigmática. Ele parece completamente diferente, comentou um gerente durante o almoço. Ouvi dizer que teve um colapso nervoso, respondeu outro. Eu acho que é estratégia. Está deixando Rafaela se queimar sozinha para depois retomar o controle. O que ninguém sabia era que, em silêncio, Arthur implementava pequenas mudanças. Um novo código de conduta mais rigoroso. Uma ouvidoria independente para casos de assédio. Um comitê de ética com representantes de todos os níveis da empresa. Nada grandioso ou revolucionário, apenas ajustes que, juntos, criavam um ambiente de trabalho ligeiramente melhor. E, mais importante, estabeleciam precedentes que seriam difíceis de reverter no futuro. 3 meses se passaram sem contato com Lara. Ele respeitou seu silêncio, embora pensasse nela com frequência. O que teria acontecido se tivesse a conhecido em outras circunstâncias? Se não fosse quem era, se ela não fosse quem era? Numa tarde de sábado, Arthur participava de um evento beneficente organizado por um amigo. Uma feira de livros em prol de projetos educacionais na periferia. Não era o tipo de evento que normalmente frequentava, mas agora buscava estas oportunidades. Foi quando a viu. Lara estava em uma das barracas, rodeada por adolescentes. Vestia jeans e camiseta simples, o cabelo preso displicentemente. Sorria enquanto ajudava um garoto a escolher um livro. Parecia em seu elemento. Confortável, viva, plena. Ele ficou observando à distância. Não queria interromper, não queria invadir aquele espaço que claramente era dela. Mas como se sentisse sua presença, Lara ergueu os olhos e o viu. Por um instante, ambos ficaram imóveis. Foi ela quem se aproximou. Oi, disse simplesmente. Oi, não sabia que você estaria aqui. É um projeto da escola onde trabalho. Trago alguns alunos todo mês. Um silêncio estranho se instalou entre eles. Havia tanto a dizer e, ao mesmo tempo, nada que pudesse ser expresso facilmente. Como você está? Perguntou ele finalmente. Estou bem. De verdade. A escola é desafiadora, mas é o que sempre quis fazer. E Júlia? O rosto de Lara se iluminou. Está ótima. Começou a namorar um garoto da escola. Fico preocupada, claro, por causa da condição dela, mas ela merece viver normalmente. Entendo, mais silêncio. Ao redor deles, a feira continuava animada. Pessoas passavam, conversas fluíam, livros mudavam de mãos. E você? Perguntou Lara. Como está sendo não ser mais o chefe? Estranho. Libertador, de certa forma. Libertador? Achei que poder fosse importante para você. Também achava isso. Ele sorriu levemente. Descobri que há outras formas de fazer diferença. Lara o estudou por um momento. Soube que implementou algumas mudanças interessantes na empresa. Como ficou sabendo?
Uma ex-colega do projeto social voltou a trabalhar lá. Disse que as coisas estão diferentes, mais justas. Estou tentando. São pequenos passos, mas pequenos passos importam, completou ela. Um dos adolescentes chamou Lara. Ela fez um gesto indicando que já ia. Preciso voltar para os alunos. Claro, foi bom te ver. Ela começou a se afastar, mas parou e voltou-se para ele. Arthur, obrigada. Pelo quê? Por não ter insistido. Por ter respeitado meu espaço. Isso significou muito para mim. Ele apenas assentiu, sem saber o que dizer. Posso te perguntar uma coisa? Continuou ela. Claro. Por que continuou na empresa? Depois de tudo o que aconteceu, depois de ver como as coisas realmente funcionam. Por quê? Era uma pergunta que ele próprio se fazia todos os dias. Porque alguém precisa estar lá dentro, respondeu com honestidade. Continuo lá não porque acredito em tudo, mas porque posso impedir que piore, e talvez com o tempo fazer com que melhore um pouco. Lara o olhou com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Havia respeito ali, talvez admiração, mas sem romantismo. Isso é corajoso à sua maneira. Não tão corajoso quanto recomeçar do zero, como você fez. Ela sorriu. Um sorriso sincero, sem mágoa. Acho que cada um encontra sua própria forma de lutar, não é? Acho que sim. O adolescente chamou novamente. Preciso ir. Cuide-se, Arthur. Você também, Lara. Ele a observou voltar para seus alunos. Havia uma serenidade nela que não existia antes. Uma segurança. Como se tivesse encontrado seu lugar no mundo, independente dele ou de qualquer outra pessoa. Naquela noite, dirigindo de volta para seu apartamento vazio, Arthur refletiu sobre o encontro. Não houve grandes declarações, nem promessas, nem mesmo planos para se verem novamente. Apenas um reconhecimento mútuo do caminho que cada um havia escolhido. E talvez isso fosse suficiente. Talvez alguns encontros na vida não fossem destinados a durar, mas a transformar. Como um livro que você lê apenas uma vez, mas que muda para sempre a forma como vê o mundo. Arthur ligou o rádio. Uma música suave encheu o carro enquanto São Paulo passava pela janela. A cidade imensa, complexa e contraditória, que agora ele via com outros olhos. Olhos que haviam sido abertos por um beijo que não era uma brincadeira e por uma mulher que se recusou a ser apenas mais uma história para ser esquecida. Passou-se um ano desde o encontro na feira de livros. São Paulo vivia sua típica primavera inconstante. Manhãs quentes, tardes chuvosas, noites imprevisíveis. Em um auditório no centro da cidade, Lara organizava os últimos detalhes para a apresentação de seus alunos no Festival Literário das Escolas Públicas. O evento reunia educadores de toda a cidade. Havia sido ideia dela, um espaço onde adolescentes da periferia pudessem mostrar suas produções literárias para um público mais amplo. Conseguir patrocínio não foi fácil, mas o resultado valia cada esforço. Enquanto ajustava o microfone no palco, viu um rosto conhecido entrando discretamente pelos fundos do auditório. Arthur Viana, vestindo jeans e camisa social simples, nada do executivo impecável que ela conhecera 2 anos antes. Ele acenou levemente ao perceber que ela o havia notado. Após a apresentação, que foi recebida com entusiasmo pela plateia, Lara encontrou Arthur no saguão. Estava conversando com Júlia, que agora, aos 17 anos, parecia mais alta e saudável. Sua apresentação foi incrível, disse ele quando Lara se aproximou. Obrigada por vir. Como soube do evento? Vi um cartaz na entrada da Viana. Vocês conseguiram patrocínio de várias empresas. Sim, exceto da sua. Não era uma acusação, apenas uma constatação. Ele sorriu levemente. Rafaela cortou o orçamento para patrocínios culturais. Estamos focando em resultados tangíveis, como ela diz. Júlia olhou para o relógio. Vou encontrar Mateus lá fora. Ele disse que traria sorvete. Quando a garota se afastou, Lara e Arthur ficaram sozinhos no meio da pequena multidão. Ela está bem, comentou ele. Está. O tratamento novo está funcionando. Fico feliz. Um silêncio confortável se instalou entre eles. Não havia mais a tensão de antes, apenas uma familiaridade tranquila. Como estão as coisas na empresa? Perguntou Lara finalmente. Diferentes, nem sempre no bom sentido. E o comitê de ética que você criou?
Ainda existe, mas com menos poder. Rafaela sabe jogar o jogo corporativo melhor que eu. Lara o estudou por um momento. Por que continua lá, Arthur? Você poderia recomeçar em outro lugar, criar algo novo? Ele pensou antes de responder. Tentei explicar isso para você uma vez. Continuo lá, não porque acredito em tudo, mas porque posso impedir que piore. Ele fez uma pausa. Semana passada, uma funcionária do RH veio me procurar. Disse que foi assediada por um diretor. Graças ao canal que criamos, ela pôde denunciar sem medo. O diretor foi afastado. Isso é importante, reconheceu Lara. Não consigo mudar tudo, mas posso proteger algumas pessoas. Como não protegi você? Havia sinceridade em suas palavras. Lara percebeu que ele ainda carregava aquela culpa. Você não pode mudar o passado, Arthur. Sei disso, mas posso tentar fazer melhor agora. Uma organizadora do evento se aproximou, pedindo que Lara voltasse ao palco para a sessão de encerramento. Antes de se afastar, ela tocou levemente o braço de Arthur. Admiro o que você tenta fazer, mesmo que seja difícil, mesmo que seja insuficiente. Insuficiente é uma boa descrição, concordou ele com um sorriso triste. Ainda assim, é algo. Em um mundo onde a maioria nem tenta, tentar já é uma forma de resistência. Lara voltou ao palco. Viu Arthur na plateia, observando atentamente enquanto ela falava sobre o poder transformador da literatura nas comunidades periféricas. Quando terminou, os aplausos foram calorosos. Ela percebeu que tinha encontrado sua voz novamente, não como vítima, não como sobrevivente, mas como agente de mudança. Após o evento, no pequeno coquetel de encerramento, eles se encontraram novamente. O sol se punha, lançando uma luz dourada pelas janelas altas. Vou embora semana que vem, disse Arthur, surpreendendo-a. Embora? Para onde? Para o escritório do Rio. Pedi transferência. Preciso de uma mudança. Foi por causa dela? Rafaela? Parcialmente. Mas também por mim. São Paulo guarda muitas histórias. Algumas que preciso deixar para trás. Lara entendeu o que ele não disse. Ela era uma dessas histórias. Espero que encontre o que procura. Não estou procurando nada específico. Apenas um pouco de paz, talvez. Júlia se aproximou, anunciando que precisavam ir embora. Arthur se despediu das duas com um aperto de mão formal. Quando se virou para Lara, havia uma pergunta não formulada em seus olhos. Nós ficamos bem no final, disse ela, respondendo ao que ele não ousou perguntar. Não da forma como as histórias normalmente terminam, mas da forma como a vida realmente é. Sem garantias, sem finais perfeitos. Exatamente. Um último olhar entre eles, não de arrependimento ou desejo, mas de reconhecimento mútuo. Duas pessoas que, por um breve momento, mudaram a vida uma da outra, de formas que nenhum dos dois poderia prever. Cuide-se, Lara Mendes, disse ele, usando seu nome completo pela primeira vez em muito tempo. Você também, Arthur Viana. Enquanto caminhava com Júlia para o ponto de ônibus, Lara sentiu uma estranha leveza. Não havia mais raiva nem mágoa. Apenas a certeza de que algumas pessoas entram em nossas vidas não para ficar, mas para mudar nossa direção. Aquele beijo forçado, que parecia uma humilhação imperdoável 2 anos atrás, agora era apenas o primeiro capítulo de uma história muito maior. A história de como ambos descobriram quem realmente eram. Arthur observou as duas se afastarem, sentindo algo semelhante. Não era um final feliz no sentido tradicional. Não havia romance, nem redenção completa. Havia apenas duas pessoas seguindo caminhos diferentes, marcadas para sempre pelo encontro. Talvez isso fosse suficiente. Talvez isso fosse, à sua maneira imperfeita, bonito o bastante. O sol terminou de se pôr. As luzes da cidade se acenderam. A vida seguiu, complexa, contraditória e raramente como planejamos, mas, de alguma forma, exatamente como deveria ser. 2 anos se passaram desde aquela despedida no festival literário. São Paulo continuava seu ritmo frenético, indiferente às pequenas histórias que se desenrolavam em suas ruas. Arthur acabou não indo para o Rio. 2 semanas antes da transferência, um escândalo atingiu a Viana Incorporações.
Documentos vazados revelaram que Rafaela estava envolvida em um esquema de superfaturamento em contratos com fornecedores. O conselho a afastou imediatamente e, em meio à crise, Arthur foi chamado de volta à presidência. Seu retorno não foi triunfal, foi pragmático. A empresa precisava de alguém que conhecesse suas estruturas e pudesse reconstruir sua reputação. A imprensa esperava o mesmo executivo implacável de antes, mas encontrou um homem diferente. Suas primeiras medidas surpreenderam o mercado. Transparência radical nas contratações, auditoria externa permanente, fortalecimento dos canais de denúncia. Em uma entrevista coletiva, quando perguntado sobre a mudança de postura, respondeu simplesmente: "Aprendi que empresas são feitas de pessoas, não apenas de números." Lara, por sua vez, transformou o projeto de leitura em algo maior. Com apoio de algumas ONGs e da Secretaria de Educação, criou uma rede de bibliotecas comunitárias em bairros periféricos, lugares onde adolescentes podiam não apenas ler, mas também produzir suas próprias histórias. Júlia, agora com 19 anos e estudante de letras, era sua parceira no projeto. Numa manhã de quarta-feira, Lara participava de um congresso de educação no Centro de Convenções Anhembi. Estava na fila do café quando sentiu uma presença familiar atrás de si. Virou-se e encontrou Arthur. "Não sabia que você estaria aqui", disse ela genuinamente surpresa. "Vim representar a empresa. Estamos financiando algumas iniciativas educacionais." O tempo havia sido gentil com ambos. Arthur tinha alguns fios grisalhos nas têmporas, linhas de expressão mais marcadas ao redor dos olhos. Lara usava os cabelos mais curtos agora, e havia uma confiança tranquila em sua postura que não existia antes. "Soube do seu projeto de bibliotecas comunitárias", comentou ele. "É impressionante o que você construiu." "Obrigada. Também tenho acompanhado as mudanças na Viana. Parece que você finalmente conseguiu fazer diferença lá dentro." "Estou tentando." Pegaram seus cafés e caminharam lado a lado até o auditório principal. Havia uma familiaridade confortável entre eles, como velhos amigos que não precisam preencher silêncios com palavras desnecessárias. "Como está Júlia?" perguntou ele. "Ótima. Faz faculdade de letras, está namorando sério. A condição cardíaca está controlada. Fico feliz em ouvir isso." Na entrada do auditório precisariam seguir caminhos diferentes. Ela participaria de um painel sobre educação popular. Ele assistiria a uma palestra sobre responsabilidade social corporativa. "Foi bom te ver, Arthur. De verdade." "Igualmente, Lara." Houve um momento de hesitação, como se ambos considerassem dizer algo mais. Mas não era necessário. Tudo o que precisava ser dito já havia sido, de uma forma ou de outra, ao longo dos anos. "Se cuida", disse ela finalmente. "Você também." Seguiram seus caminhos. De vez em quando, durante o dia, seus olhares se cruzavam através do salão. Um aceno discreto, um pequeno sorriso, nada mais. No final da tarde, quando o congresso chegava ao fim, Lara foi abordada por uma representante da Viana Incorporações, uma mulher jovem, de postura confiante. "Professora Lara, sou Carolina, da área de projetos sociais da Viana. Gostaríamos de conversar sobre uma possível parceria com seu projeto de bibliotecas." "Parceria?" Lara não conseguiu esconder a surpresa. "Sim, temos interesse em financiar a expansão para mais 5 comunidades no próximo ano. O Sr. Viana ficou impressionado com os resultados que vocês têm alcançado." Lara olhou para o outro lado do salão. Arthur conversava com alguns executivos, mas seu olhar encontrou o dela brevemente. Não houve sorriso ou aceno desta vez, apenas um olhar firme, significativo. "Podemos marcar uma reunião para a próxima semana?" continuou Carolina. "Claro", respondeu Lara, voltando sua atenção para a jovem. "Mas quero deixar algo claro. Manteremos nossa autonomia pedagógica e nossos princípios." "Naturalmente." O Sr. Viana fez questão de enfatizar isso. Quando a representante se afastou, Lara permaneceu imóvel por um momento. A proposta fazia sentido estrategicamente. A parceria beneficiaria centenas de jovens. Era o tipo de oportunidade que não poderia recusar apenas por orgulho ou por história pessoal. Do outro lado do salão, Arthur se despedia dos executivos. Seus olhares se encontraram uma última vez.
Não era um reencontro romântico, nem uma reconciliação dramática. Era algo mais sutil e talvez mais valioso: reconhecimento. Duas pessoas que haviam mudado. Ele aprendendo a usar seu poder de forma mais ética, ela transformando sua dor em força para mudar realidades. Naquela noite, enquanto dirigia para casa, Lara pensou em como a vida raramente segue os roteiros que imaginamos. Aquele beijo forçado num restaurante de luxo poderia ter sido apenas mais uma humilhação em sua vida. Em vez disso, tornou-se o primeiro capítulo de uma história de transformação, não apenas dela ou de Arthur, mas de algo maior que ambos. Arthur, em seu próprio carro, refletia sobre caminhos e escolhas. Não havia arrependimentos, não exatamente, havia aprendizados. Havia cicatrizes que se tornaram marcas de crescimento, e havia a certeza de que algumas pessoas entram em nossas vidas não para permanecer, mas para mudar nossa direção para sempre. São Paulo continuava seu ritmo, indiferente às pequenas histórias que se desenrolavam em suas ruas. Mas para quem soubesse olhar com atenção, havia pontes invisíveis sendo construídas. Pontes entre mundos diferentes, entre passado e futuro, entre quem fomos e quem escolhemos ser. E aí, pessoal, o que acharam desse encontro entre Arthur e Lara? Uma história que nos faz refletir sobre como pequenos momentos podem transformar completamente nossas vidas. Aquele beijo que parecia apenas uma brincadeira de mau gosto acabou desencadeando mudanças profundas em ambos os personagens, mostrando que, às vezes, as pessoas entram em nossas vidas não para ficar, mas para mudar nossa direção. Se você gostou dessa história de transformação e crescimento pessoal, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com quem também apreciaria essa reflexão e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. E fica a pergunta: de que país você está assistindo a este vídeo? Conta nos comentários como essa história ressoou com você e se já teve algum encontro que, mesmo breve, mudou sua forma de ver o mundo.